Tudo bem, pessoal? Bom dia aí. Bom, pessoal, a gente já estava está discutindo aí nos vídeos as questões que envolvem o racismo, como que isso surgiu, alguns conceitos relacionados ao racismo, tá? Então vamos desenvolver vamos avançar um pouquinho, tá? E vamos tocar aí num assunto que é bem interessante, tá? Que é a ideia de racismo estrutural. Então, a partir desse vídeo, a partir de um outro vídeo que a gente vai fazer, a gente vai tratar então e continuar tratando dessas questões, tá? Bom, pessoal, então em primeiro lugar, vamos diferenciar, né? Preconceito de discriminação. Tá? O que é o preconceito? Preconceito é uma ideia, às vezes é uma opinião a respeito de alguma coisa, certo? Então é um preconceito, uma ideia anterior a de fato o conhecimento daquilo que você quer, que você possivelmente possa conhecer. Tá? Então muitas vezes o preconceito ele está relacionado com esse conceito anterior, que muitas vezes é errado, porque a gente não conhece, com relação a, no caso, como a gente está tratando do racismo, as pessoas. Né? Pode ser, sei lá, por exemplo, a chineses, pode ser a grupos minoritários, aos negros, pode ser com relação a grupos LGBT. Então isso é um preconceito, você não conhece e você formula na sua cabeça uma ideia. Que muitas vezes essa ideia pode ser o quê? Pejorativa, é uma opinião, mas o preconceito ele é passível de mudança, certo? Bom, uma outra ideia é a discriminação. O que é a discriminação? A discriminação ela parte para o campo da ação já. Então, por exemplo, é um ataque racista, um ataque xenófobo, é um ensino, né, inadequado para certos grupos de pessoas, a falta de um ensino adequado para certos grupos de pessoas, falta de acesso de alguns grupos ao saneamento básico, à educação, olhando para as periferias do Brasil, por exemplo, né, onde negros e pardos constituem a maior parte. Às vezes é isso que acontece. Isso é discriminar muitas vezes, no caso aqui no Brasil, por questões que envolvam o quê? A cor da pele. Isso existe. Tá? Então, é nesse sentido que a gente traz uma outra questão, que é a ideia do racismo estrutural. Que foi um conceito, essa ideia de racismo estrutural foi um conceito que foi desenvolvido nos Estados Unidos, no finalzinho da década de 60, que mostrava justamente que o racismo ele impregnava as instituições do Estado, no caso lá nos Estados Unidos. A polícia, os serviços de saúde, o serviço educacional, o sistema de justiça, a mídia televisiva, a indústria da moda, certo? Então, o racismo institucionalizado é quando esses itens aí que eu acabei de citar, eles implementam um processo de discriminação. Eles não permitem um acesso, ou discriminam, ou colocam em lugares piores, no caso aí da falta de políticas públicas, por exemplo, habitacionais. Certo? Então é nesse sentido, né? Então quando a polícia, vamos tratar aqui para o Brasil, quando a polícia na maior parte dos casos, os negros, numa batida policial, numa blitz, isso é racismo institucionalizado. Quando a gente percebe que muitas vezes os negros das periferias, para eles faltam muitas vezes estudo, desde saneamento básico até uma habitação digna, isso é racismo institucionalizado. Então, é isso. Então, essa é a ideia de racismo institucionalizado, que é um conceito que foi desenvolvido nos Estados Unidos nos anos 60, no finalzinho dos anos 60, e que depois aí ele acabou ganhando espaço aí no mundo inteiro. E por que Estados Unidos? Por conta daqueles conflitos, né? Pela luta de direitos, né, que aconteceram principalmente, pela luta pelos direitos civis, que aconteceram principalmente nos anos 60, em prol dos negros, lá nos Estados Unidos, em que eles buscavam o acesso, né, aquilo que havia sido historicamente negado a eles, certo? Então isso é racismo institucionalizado, tá? Bom, e o racismo, como a gente vem discutindo, ele vem, de certa forma, mudando um pouco o caráter, né? Então,
Hoje, essa noção de raça, muitas vezes, o racismo, a raça, né? Ela cada vez mais ela deixou de trazer muitas vezes questões biológicas, como era muito comum no século XIX. A gente tem visto isso aí nos vídeos, as teorias raciais do século, racialistas, né, raciais do século XIX, para viabilizar a cultura, para enfatizar a cultura. Em que sentido? Então, a discriminação hoje ela acontece tendo por base termos culturais e nem tanto raça, como eu acabei de falar. Não é tão raça hoje que é colocada, né? A biologia da raça, mas as questões culturais. Ou seja, hoje existe uma cultura majoritária na sociedade, que aqui no Brasil é uma cultura branca, muitas vezes aparece, né? E isso acaba se impondo como o superior. E todo o resto é considerado o quê? Inferior. O exemplo do funk. O funk é visto como visto como uma subcultura, né? A cultura do funk, a cultura da favela, a cultura inferior. Entende isso? Então é mais ou menos essa relação que a gente pode fazer, né? Então fala-se hoje em múltiplos racismos. E esses múltiplos racismos é uma forma de vivenciar e ver que determinadas culturas, determinados padrões sociais, culturais, passam por um processo aí de inferiorização, tá? Também. Então é uma questão muito importante que a gente deve falar, deve tratar, por conta dessa discussão que a gente está fazendo. Tá? Hoje, pessoal, a crise mundial, né, uma crise aí que vem se estendendo desde 2008, se agravando em 2014, e agora com a pandemia ainda mais, né, é uma crise, só que é uma crise de migrações. Então, se a gente olhar para certas regiões do mundo, como por exemplo a Síria, tá? A Síria é uma região que está ali acontecendo uma guerra civil ali, né? Uma conturbação generalizada, uma sociedade que está passando ali por dificuldades ali na Síria. Isso gera o quê? Gera migrações. Então essas pessoas muitas vezes elas saem dos seus contextos de vida, dos seus contextos ali culturais, para irem para outras regiões. Então os sérvios, por exemplo, acabam indo lá para a Europa, para a Alemanha, para a França. Os sérvios não, os sírios, né? Acabam indo para a França, para a Alemanha. Chegando lá, eles passam a sofrer uma série de preconceitos, uma série de ataques racistas, né? A xenofobia ali imperando naquela região, tá? Em certas regiões da Europa, Alemanha, certo? É o avanço de grupos neonazistas que passam a fazer parte também desse contexto. Então é isso, né? O racismo estrutural que a gente está, no caso aqui eu estou falando desse racismo que ele se transfigura em xenofobia. No entanto, a gente falou também nesse vídeo aí do que é racismo estrutural e como isso acaba se propagando para os serviços, para as atividades, né? Para as próprias entidades que compõem o Estado. Certo? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá, pessoal? Dá um like aí, curte o vídeo, compartilha e se inscreve no canal, tá? Beleza? Tchau, pessoal. Muito obrigado. Grande abraço para vocês. A gente se vê. Vocês me veem. Tchau!